irmãos, pode se assentar. Querida igreja, estamos hoje aqui para celebrarmos do quê? Da ceia do Senhor. Quem é o dono desta ceia? É o Senhor Jesus. E estamos usando deste pano de fundo que vocês têm aqui para exemplificarmos a série de mensagens baseada em Josué. E claro, hoje é dia de celebração da ceia, vamos fazer a ligação entre o texto de Josué, quando estamos falando a respeito de transição e problemas. E agora nós vamos nos preparar porque domingo que vem as muralhas têm que cair ao chão. E quais são as muralhas da tua vida? Quais são as suas lutas? Deus nos ensina a prevalecer, temos que obedecer. Mas irmãos, a ceia do Senhor é um memorial antigo, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, baseado no texto em que vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo de número 11, os versículos de 23 até 30. Então você já pode abrindo a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 11, os versículos de 23 até 30. São esses versículos apenas. Mas nós estamos usando agora de 3 figuras exemplares, que mencionamos no domingo passado no culto da noite. Os umbrais da porta na saída do povo do Egito. E hoje nós vamos exemplificar disto. Um tecido vermelho nos muros da cidade de Jericó. E sem dúvida nenhuma, o sacrifício que mais tarde Jesus Cristo faria por nós. Morrendo naquela cruz, pelos nossos pecados. Se fazendo e se tornando diante dos olhos do próprio Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando de sangue, sangue, sangue. Mas falaremos hoje sobre o precioso sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu fico imaginando com vocês, e mencionei isso no domingo passado, e talvez tenha sido a coisa que mais impressionou as mães. As mães escreveram muito para mim. Disse, pastor, eu jamais tinha pensado na saída do Egito, como que estava o coração das mães, que tinham seus filhos primogênitos. E Deus agora, na praga derradeira, tentando demolir mais um Deus que os egípcios criam, afinal eles tinham do seu leque de deidades, de divindades, havia 10 deuses. E as 10 pragas significam que Deus derrubou realmente o preceito de 10 deuses que aquele povo tinha. Mas agora vem o anjo da morte. E o anjo da morte disse, em toda a terra do Egito assim será, que passando o anjo da morte, casa por casa, porta por porta, residência por residência, e ele passando por aquela porta, se ele não ver no umbral da porta o sangue do Cordeiro, ele vai entrar e o primogênito vai morrer. Parece que a Bíblia sempre falou a respeito de perdão de pecado, livramento e derramamento de sangue. Eu fico imaginando os homens indo para o campo e achando um cordeiro sem mácula nenhuma, perfeito, para ser sacrificado. Para que ele pudesse pegar o sangue desse cordeiro e aspergir na porta da sua casa. Para que o anjo da morte não dizimasse o seu filho primogênito. E nessa semana o que as mães mais ficaram impressionadas é que eu brinquei no domingo passado dizendo que as mulheres preocupadas como são, porque as mulheres podem mudar o tempo, elas continuam as mesmas. Desde o Éden. Eu fico imaginando como elas disseram assim, você passou o sangue no umbral da porta? Volta lá e passa de novo. O sujeito veio, lavou a mão, sentou para comer o pão sem fermento e preparar tudo, e disse assim, mas você passou mesmo, você tem certeza?
Porque mulher é assim, não tem muita certeza. Ela precisa ter tripla certeza para crer. E foi o que aconteceu naquele dia. Muitas pessoas me dizem assim: pastor, será que nós estamos certos de tudo? A incerteza faz parte do nosso coração. Não pense vocês que Josué assumir o seu cargo, que ele estava pronto. Ninguém está pronto. Diante de desafios enormes, maravilhosos que Deus nos permite. Não estamos prontos. Parece que Deus vai nos fazendo prontos, dia a dia, para nos criar dependência. Eu gostaria de ter todo o mapa da mina, de tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Começo, meio e fim. Ele mandar para mim e dizer assim: está na sua caixa de e-mail, toda a tua vida, fica tranquilo, eu sou o teu Deus. Mas não. Ele não diz uma palavra a respeito do meu futuro. Ele me ensina a cada dia a depender de Deus. E naquele dia, havia uma mãe preocupada por trás de uma porta como esta. Porque ela tinha um filho primogênito. Ela queria ter certeza que aquele menino estaria seguro. Por isso, não havia dúvidas no coração dela. Se o sangue estiver no umbral da porta, meu filho vai viver. E nós viveremos. E é claro que os homens são apressados, não é? De repente ele pegou uma folha, um arbusto de murta, porque é assim que as pessoas pintavam naquele tempo, não tinha brocha, não tinha pincel. Eles pregavam a murta, colocava no sangue e passava no umbral da porta. Entrava para casa e a mulher dizia: você passou, você tem certeza, você passou mesmo, volta lá e passa de novo. E se eu já fosse ser prático, irmãos, eu já pintaria a porta inteira, porque de repente o anjo da morte é meio cego. Porque no nosso coração nem sempre nós temos a certeza de todas as coisas. Não ter certeza, ou como aconteceu com Josué na nossa história, estar com temor no nosso coração, isto é algo natural nosso. Deus sabe que o pecado produziu isso em nós. Deus não tem problema de lidar com a nossa insegurança e com o nosso medo. Ele não tem problema. Eu só não posso me deixar dominar pelo medo e pelo pavor. Porque se eu fizer isto, eu estou dizendo para Deus: eu não confio completamente no Senhor. E o nosso coração tem que ser íntegro diante de Deus. Não podemos ter dúvidas a respeito da minha fé com Ele. Por isso, quem sabe, uma mãe e um pai podia abraçar seu filho. E aí eu pergunto, se você como mãe, na hora que o anjo passou e você começou a ouvir o choro de todos os lares, você não agarraria o seu filho e o abraçaria bem forte? Com certeza, não é, mulheres? Papai já ficaria na porta. Ficaria na porta lá, do lado de dentro. E ele estaria dizendo assim: mulher, já estou começando a ouvir o grito. Já tem gente chorando na terra do Egito. E ela lá abraçada com o menino, agarrada com o menino. E diz: aqui não. Mas não era o valente que estava na porta. Nem um abraço amoroso de uma mãe que podia defender aquele filho. Querido pai, querida mãe, nada pode defender os teus filhos. Quem defende os teus filhos é o Senhor Deus. Por isso que Deus disse que os filhos são herança de quem? Deus morre? Não. Quando é que vamos resgatar essa herança? Quando levar meu filho para o altar. Esqueça. Os nossos filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. O que Deus quer nos ensinar é que eu tenho que depender dEle, mas os meus filhos estão nas mãos do Senhor. E a maior tarefa de um pai e de uma mãe é inculcar na cabeça dos seus filhos, inculcar, de dia e de noite,
a palavra santa do nosso Deus, não deixando desviá-los nem para a direita nem para a esquerda. Nos dias de hoje, a maior fonte de desânimo das crianças não é a igreja, não é o pastor, mas são os pais. É muito pai folgado nesse tempo. Tem qualquer coisinha, não vem à igreja. Irmãos, faça chuva, faça sol, nós levaremos os nossos filhos à casa do Deus Altíssimo. E quero dizer aos pais que estão hoje aqui pela manhã, a parte da manhã é uma parte bíblica, mas o que vai ensinar teu filho a se defender contra o mundo em que ele vai viver é o culto infantil à noite. Se você só vem de manhã, você está dando metade que você poderia dar para o seu filho. Porque viver a vida cristã, a gente ensina à noite. Pela manhã, é ensino bíblico. Mas à noite, é como eles vão viver eticamente e moralmente no mundo de hoje. Não faça nada pela metade, porque nós precisamos inculcar na cabeça das futuras gerações o amor do nosso Deus. Porque o sangue nos umbrais da porta nos lembra que o nosso Deus é Ele que nos defende. As portas não ficaram abertas. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eu fico imaginando se Deus mandou banhar o umbral da porta, eu deixaria a porta aberta, porque se o anjo passasse, passaria o anjo da morte. Mas se passar qualquer anjo bom, eles podiam entrar. Mas irmãos, todos os anjos que a gente tem na Bíblia, eles são todos grandes, altos, fortes e com espada na mão. É melhor você fechar a porta. Porque estes anjos são enviados pelo Deus Altíssimo. E a respeito da tua vida, Deus dá ordem. E você não imagina, talvez nesta semana, como Deus nas regiões celestes já mandou ordem para te defender. Você poderia ter sido atropelado, assassinado, mas Deus deu ordem na região celeste para te proteger. E muitas vezes você está aqui nesse culto reclamando porque está te faltando alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, nada lhe falta, porque Deus já providenciou tudo para a tua vida. Você não consegue ver com esse olho humano porque você só está enxergando o seu conforto e o teu bem-estar. Deus está olhando hostes espirituais da maldade que atenta contra a sua vida. Mas não se esqueça, uma criança atrás de uma porta era defendida pelo sangue do pequeno cordeiro. Agora a história prossegue, o povo de Israel passa anos no deserto. Dezenas deles em Cádiz Barneia, lugar onde eles ficaram acampados. Até que os adultos rebeldes, desobedientes a Deus, morressem no deserto. Morressem no deserto. Tristemente, nenhuma roupa apodreceu, nenhum calçado apodreceu, mas pessoas foram sepultadas no deserto por causa da desobediência. É preferível obedecer a Deus do que sacrificar. Obedeça ao Senhor Deus e deixe todas as consequências da sua vida nas mãos do Altíssimo. E aí, existem as muralhas de Jericó e o terreno tecido, dobrado, como se fosse uma corda, que fez com que os espias que Deus enviou para Jericó pudessem ter as suas vidas preservadas. Nós não sabemos o motivo, mas aí surge uma prostituta, Raabe. E essa prostituta, ela tinha ao mesmo tempo na casa de prostituição, mas ela vivia dentro dos muros de Jericó. A fama do povo de Israel andava por todos os lugares.
Todos já tinham ouvido falar das grandezas do Deus de Israel. O mar aberto vermelho, eles vinham para o deserto e ninguém poderia deter este povo. E no caminho deles para a terra prometida, além do rio Jordão que tinha que ser transposto, havia uma cidade fortificada chamada Jericó. E quem sabe esta mulher, com uma reputação duvidosa, tantas e tantas vezes ouviu falar a respeito desse povo. Quem sabe guerreiros vieram de todos os lugares dizendo que o Deus de Israel era poderoso demais. E a Bíblia diz que ela, temendo por ela e pela família dela, ao notar os espias, algo inacreditável vai acontecer. É esta mulher que vai dar cobertura para os espias. A palavra de Deus nos ensina que ela os colocou num lugar alto da casa onde havia muito tecido. Os escondeu debaixo do tecido, porque o rei de Jericó mandou caçar os espias, e as suas vidas foram poupadas. E agora aquela mulher faz um pedido de salvação. Eu sei como temível é o seu Deus, e eu sei que a nossa cidade será inevitavelmente destruída. Mas quando a nossa cidade for destruída, eu peço a você, preserve a minha vida e a vida da minha família. E aí surge a história de uma prostituta e de um pano vermelho que deveria ser colocado nos muros de Jericó. Aqueles homens disseram: mulher, essa cidade será destruída e não vai ser poupada nenhuma vida, todos têm que morrer. É o que Deus determinou. Porque esta terra Deus nos deu por juramento aos nossos pais. E a mulher então diz: do mesmo modo que eu usei de bondade com vocês, use de bondade para comigo. E aí eles firmam um propósito: sairemos por esta janela, iremos para o monte que você determinou, e ali ficaremos conforme a tua palavra. Só não assumiremos nenhuma responsabilidade se no dia da destruição desta cidade, sua família inteira não estiver atrás da porta sua. Atrás da porta sua, dentro da sua casa, e se para o lado de fora desta janela por onde você está nos dando livramento, não houver o símbolo de panos vermelhos retorcidos nesta janela, só assim você será poupada. Caso contrário, se você desobedecer o que eu estou te dizendo, vocês serão mortos. Obediência, obediência. Porque mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Queridos irmãos, não nos enganemos. Essa mulher é tirada do anonimato da vida de prostituição da cidade de Jericó, e o seu nome está escrito na linhagem terrena do Messias esperado, Jesus Cristo, que veio ao mundo. Se você me perguntar como Deus faz isto, eu posso te dizer: Deus também pegou a cada um de nós no meio dos nossos pecados, dos nossos erros, e Ele nos salvou por completo. Nos fez sentar nas regiões celestes. É isso que Cristo fez por nós naquela cruz, sem acepção de pessoas. Confesso a vocês que quando eu comecei a ler a Bíblia e li a história de Mateus escrevendo sobre Jesus, eu não entendia isso direito. Eu fui criado com um monte de preconceitos no meu coração. Mas no dia que eu encontrei essa história,
eu derrubei todos os preconceitos da minha vida, porque eu descobri que o nosso Deus pode fazer de uma prostituta uma mulher digna, que mais tarde se casa, e do seu ventre e da sua descendência, Deus vai ser adorado. Até a destruição de Jericó, essa mulher é uma prostituta. Depois daquilo, ela se torna uma ex-prostituta. Tudo não por um pano pendurado, com certeza, nos muros, mas, irmãos, pelo sangue do Cordeiro, que seria vertido naquela cruz, anos mais tarde. E é o mesmo sangue que um dia me alcançou e alcançou você, meu irmão. Parece que desde a saída do Egito, aquele sangue no umbral, até mesmo o pano nos muros de Jericó, apontava para uma cruz, a cruz de Cristo Jesus, onde Ele morreu pelos pecados da humanidade. E antes de subir aos céus, Ele disse: comam deste pão, bebam deste cálice, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberdes deste cálice, vocês estão dizendo ao mundo que eu vou voltar. Vocês estarão dizendo ao mundo que essa história é verdadeira. Só que agora, irmãos, há uma diferença muito grande. Jesus não é a alusão de Melquisedeque, o rei de Salém que se encontra com Abraão. Ele não é, de modo nenhum, o quarto homem da fornalha, quando os amigos de Daniel foram colocados. Ele agora está nos céus, à direita do Pai em majestade. Sabe qual é a atividade principal de Jesus Cristo? Interceder por aqueles que são seus. Igreja querida, em nome de Jesus Cristo, parem de murmurar, pare de reclamar. Jesus está à direita do Pai e intercede por você, na sua circunstância, no momento em que você está vivendo, no meio da tua transição, como temos estudado, ou no meio do problema que você está vivendo. Rogo a Deus que sejamos um povo que possamos discernir entre quando Deus está fazendo uma transição na nossa vida e quando Deus está permitindo que problemas e circunstâncias estejam rondando a nossa vida. Porque é uma diferença muito grande entre transição e circunstâncias, como temos aprendido. E esse Cristo que está à direita do Pai em majestade, Ele tem grande prazer nesta manhã de dizer o seguinte: filho, seja bem-vindo a esta mesa. Filha, seja bem-vinda a esta mesa. Porque a sua atitude de estar neste santuário, você está dizendo ao mundo: eu pertenço a Jesus Cristo, serei por Ele só enquanto eu viver, e celebrarei desta ceia, até que na eternidade ela seja substituída pelas bodas do Cordeiro Jesus Cristo. Serei fiel, porque se Jesus Cristo deu uma ordem, eu obedeço. Olha, obediência, e o primogênito vai ser salvo. Prostituta Raabe, faça como nós estamos dizendo, e você será salvo. Obediência. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, como um cordeiro, não abriu a sua boca, como um cordeiro que não tinha o que reivindicar. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Obediência, 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 obediência. Querida igreja, jamais
vi alguém obedecendo a Deus e não ser abençoado por Deus, nunca. Agora, o que eu tenho mais visto é gente que não obedece a Deus querendo ser abençoado por Deus. Não dá para fazer essa dicotomia. Obedeça e deixe todas as consequências na mão do Deus Altíssimo. Obedeça a Deus e a sua palavra e deixe todas as suas consequências nas mãos de Deus. Porque, como dissemos desde o princípio, é melhor obedecer do que sacrificar. É o que nos diz a palavra do Deus Altíssimo. Obrigado. Mas não se esqueça que nós temos que inculcar. Viu? Deus abençoe. Elaine, você é uma mulher de Deus. Viu? Mesmo tendo que, às vezes, representar a prostituta Raabe, não haverá maldição que chegará na tua casa. Amém. Você é mãe de filhos e os seus filhos vão realmente iluminar os rios e os portos e as terras desse mundo. Amém. Receba isso como herança e que Deus abençoe. Vamos aplaudir os irmãos.